Gente, bem-vindos os que estão chegando, os que estavam na mesa anterior, né? Agora a gente vai ter a sétima mesa de debates, né? Mulheres na Ciência, do 8º Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis. Aí a gente vai ter agora a professora Edna e, na sequência, a gente vai ter a participação da nossa reitora, a professora Márcia, e as duas vão estar falando de um tema extremamente importante, que é a participação das mulheres na ciência. Então, eu vou ler aqui brevemente o resumo, né, da professora Edna. Então, a professora Edna Poçan é doutora em Engenharia Civil aqui pela Universidade do Rio Grande do Sul, professora associada nível 4 à Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, e coordenadora do Laboratório de Desempenho, Estruturas e Materiais. Também foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Civil, é pesquisadora dos Centros Avançados em Segurança de Barragem, Parque Tecnológico de Itaipu, né? Ela foi entre 2009 e 2021. Professora no Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, entre 2012 e 2020. Presidente da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído no ciclo de 2024 a 2026. E é membro fundador da Associação Latino-Americana de Patologia da Construção, sócia do Instituto Brasileiro do Concreto, da Associação Latino-Americana de Controle de Qualidade, Patologia e Recuperação da Construção, membro do Comitê Técnico da ABNT para a Comissão de Estudos de Durabilidade do Concreto, conselheira do CREA do Paraná e atua na área de patologia das construções, materiais de construção e meio ambiente, e tem experiência também na área de engenharia, com ênfase em durabilidade, previsão da vida útil probabilística e determinística, emissões e captura de dióxido de carbono, aproveitamento de resíduos sólidos, sustentabilidade da construção, economia circular e ecoeficiência, e também atua na temática de mulheres na ciência, que foi por isso que a gente convidou ela para conversar hoje, além de todas as outras coisas que ela faz, né? Então, bem-vinda, professora Edna, é um prazer ter você aqui nessa sessão, falar um pouquinho da sua experiência, e vou deixar aqui aberto para você falar e dividir com a gente isso. Ok, muito obrigada, Franciele, pela introdução, pela apresentação e pelo convite. Agradeço ao Poleto, um amigo de longa data, que conheci aí em Porto Alegre enquanto estive como estudante de pós-graduação, uma época muito boa, muito positiva, na construção da profissional que eu sou hoje, que eu entendo que eu sou hoje. E hoje é uma honra estar nessa mesa, especialmente que na sequência a professora Márcia, uma grande liderança feminina, vem para falar conosco sobre esse tema tão importante que é como nós mulheres nos colocamos e atuamos na ciência. Eu já tive a oportunidade de assistir uma fala da professora Márcia aqui na UNILA, um pouco antes da pandemia, então foi um momento muito importante de vê-la falando sobre as mulheres na ciência. E eu já sei que ela não é mãe, né, porque ela falou nesse dia, então eu trouxe aqui um tema para falar sobre mães cientistas, porque eu estou nesse momento mãe, né? Eu sou mãe, uma mãe cientista, e talvez dividir as minhas questões com colegas, com amigas, com profissionais da profissão, com homens que têm mulheres, mães, né? Para a gente entender como que a gente se coloca nesse lugar. Então, eu trouxe aqui para a gente conversar sobre mães cientistas, ciência, carreira e maternidade. E como que eu cheguei nesse tema? Cheguei nesse tema por um desafio. Em 2018, eu estava na minha bela e formosa casa, na minha universidade, no meu trabalho, com a minha bebê pequena, e eu recebo o contato de umas meninas da Universidade Federal de Santa Catarina, que desejavam que eu fosse para um evento de estudantes de engenharia, que é o EREC, que é o maior evento de estudantes de engenharia do sul do Brasil, para falar um pouco de mim, da minha carreira, porque elas me achavam uma pessoa de sucesso. À época, eu não sabia que eu tinha uma carreira que estava em ascensão, e fiquei até um pouco incomodada em falar de mim como engenheira, né? Na mesa chamada Mulheres na Engenharia. Mas como eu tinha uns 4 meses de tempo, eu falei, olha, eu acho que eu consigo falar sobre mim e sobre mulheres na engenharia. E foi quando eu posso dizer que eu me desnudei. O que isso significa, Franciele e demais ouvintes? Foi quando eu entendi que ser mulher nas áreas duras, na engenharia, na ciência, não era uma coisa muito simples e muito fácil.
foi quando eu comecei a estudar sobre gênero, quando eu comecei a ler os indicadores, as trajetórias, os problemas, os percalços que as mulheres possuem nas suas carreiras. Foi por causa deste convite. Até então, eu estava muito bem no meu mundo e eu não sabia, eu era ignorante em relação à desigualdade de gênero em todos os aspectos. Eu digo ignorante porque a gente sabia que existia, mas eu nunca tinha estudado sobre o tema. Então, esse desafio de 2018 foi onde eu comecei a estudar o ODS 5 efetivamente. E dali para cá, né, eu tive várias participações em eventos, eu coloquei poucos aqui, mas eu fui todos os anos, uma ou duas vezes, ou até mais, sendo chamada para falar desse tema, porque poucas mulheres na engenharia falam desse tema, né? E é um tema de desconforto, muitas vezes, né? Então, eu fui para o Concrete Show, que está acontecendo agora, que foi em São Paulo, a maior feira de concreto da América Latina, falar sobre isso. No ano passado, eu gravei o podcast aqui na Unila sobre mulheres na pesquisa, inovação, sustentabilidade. Como é que a gente faz isso, que é o Podelas, né? Um podcast específico aqui para falar das mulheres na ciência, entre outras participações. Estou no comitê do CREA, o Comitê CREA Mulheres, o CREA Paraná. Participo do evento do Selo Mulheres, que é o selo que está abraçado, liderado pela Luísa Brunet, e que está vinculado à norma BNT e que vivencia e que, na verdade, certifica entidades, associações que trabalham com o ODS 5 e que priorizam aí a igualdade de gênero, a equidade de gênero. E aí a gente tem inspirações ao longo da carreira. E a Marie Curie é uma das grandes cientistas que acho que a todas nós inspira. E ela foi mãe de duas meninas, e uma das filhas dela, inclusive, também ganhou o prêmio Nobel, né? Então, quando a gente olha a história dessa grande mulher que desafiou a sua época todo um sistema científico, que teve um companheiro que brigou por ela muitas vezes, inclusive, para que ela conseguisse ganhar o seu primeiro Nobel e tivesse seu nome incluído nessa premiação. É uma referência que para nós, assim, olha, é o lugar onde eu quero chegar. E a gente olha, ela teve filhos, numa época que era muito mais difícil. Então, a gente olha, também é possível conciliar essas duas coisas. Desde que eu tenha uma rede de apoio, um companheiro que apoie, um sistema que me entenda e que me faça esse apoio. Mas, às vezes, a gente se sente assim, né? Um polvo, porque eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso fazer os meus artigos, eu tenho os meus alunos para orientar e eu tenho muitas viagens. É assim que eu sou. E, às vezes, até a culpa vem até a gente. E aí, eu digo uma coisa, gente, terapia é tão bom, porque a gente consegue eliminar muitas dessas coisas que nos atrapalham na vida, especialmente a culpa, né? Porque quando a gente olha o masculino, né, o lado masculino, eles sempre viajaram, tiveram carreiras. E por que a mulher não pode, né? Então a gente começa a nos entender nesse lugar e sim consegue fazer as caminhadas que precisam para que a gente alcance o lugar da ciência, o lugar de prestígio, de destaque e de carreira e de desenvolvimento pessoal e profissional. Porém, né, para nós sempre é mais difícil. Eu não tenho falado de agora, isso é histórico e continua assim. Quando eu vejo um casal recém-formado, um homem e uma mulher, ali com seus próximos, aos 20 anos, próximos a casar, a gente vê que parece que eles são iguais, né? Até a mulher, então, ter um filho. Mas até aqui tem desigualdades, porque as mulheres, de forma geral, na carreira, independente de serem cientistas ou não, recebem salários inferiores aos homens, em torno de 20%. Porém, quando nós temos um bebê, esse degrau aqui, ó, ele cai, né? A gente tem uma queda enorme. Deixa eu ver se eu consigo pegar um apontador. A gente tem um degrau na carreira. Por quê? Porque, historicamente, nós mulheres estamos muito mais vinculadas ao cuidado do bebê, da casa, dos idosos, das pessoas doentes, enfim. Geralmente, essa função, ela está no escopo, no aspecto, no estereótipo feminino. Apesar da gente tentar fazer essas mudanças, geralmente ela está aqui. E aí, se aqui a gente tem mães aqui na plateia, vamos saber, né, que, obviamente, quando a gente engravida, eu sempre falo que o poder que a mulher tem, né, e talvez por isso a gente foi colocado pela ciência, pela humanidade, pela igreja, por todos
a cadeia produtiva, a cadeia dominante ao longo dos milênios como um lugar de inferioridade, porque após a concepção, o ato da concepção, a mulher ela consegue sozinha criar esse bebê. Ela vai gerar esse bebê por 9 meses no corpo dela. Se possível, ela pode parir sozinha, claro que tem mais risco, mas é possível. E ela vai amamentar esta criança com o seu próprio corpo por muito tempo. Então, basicamente, a vida, a continuidade da vida, ela é muito vinculada ao feminino, à mulher. Isso nos dá um poder muito grande, um poder da vida, efetivamente. E quem sabe, por isso, muitas vezes nós somos colocadas em um lugar de perigo, um lugar que nós não poderíamos crescer, porque nós já somos muito poderosas nesse lugar. E nos deixaram muito tempo cuidando dessa vida que a gente gerou. E aí, nos últimos séculos, a gente vem dizendo, não, a gente precisa mudar. E quando a gente olha os dados estatísticos da nossa carreira, olha como é uma carreira de mulheres com filhos e sem filhos. Então, quando a mulher tem filho, olha como acontece na carreira dela. Ela tem um atraso no desenvolvimento, nas publicações, em todos os processos. E quando eu comparo homens com e sem filhos, a gente vê que não acontece nada. Para eles, a carreira continua com o mesmo nível de desenvolvimento, porque geralmente sobra para a mulher ficar com o filho doente em casa, cuidar desse filho, a licença maternidade, que é excelente, tá, gente? Licença maternidade é excelente. Porém, como a gente tem visto as discussões no Congresso em países já desenvolvidos, talvez o nome deveria ser licença parental, em que homem e mulher, pai e mãe, podem fazer o compartilhamento dessa guarda, desse cuidado com esse filho, né? Então, muda a palavra. É óbvio que foi um grande passo a gente ter conseguido a licença maternidade, mas agora está na hora da evolução e dela passar com uma licença parental. E aí tudo isso faz com que nós mulheres, na carreira e na ciência, tenhamos desempenho inferior. Então, qual é o nosso dado aqui, ó? 87% das bolsas de produtividade sênior são masculinas. E, geralmente, né, nós mulheres ganhamos menos que os homens. E tem um dado também que eu não coloquei aqui, mas nós mulheres, na ciência, para a gente alcançar o mesmo nível de bolsa de produtividade de um homem, nós demoramos 10 anos a mais. Isso dados do Parents in Science. Então, a gente tem um atraso, temos um delay, temos um tempo mais longo de carreira para conseguir os mesmos sucessos que o masculino. E porque isso depende do país, depende da mulher, obviamente a gente está colocando na escala. Tem mulheres que furam essa bolha, obviamente, mas colocando na média, esses são os dados. Já falei da diferença salarial ao longo do tempo, de ganhos masculinos e femininos, em todos os lugares. Na ciência, isso acontece porque a gente tem a bolsa inferior, a gente demora mais para ter bolsa, então esse ganho também se projeta na ciência, né? E isso tudo é um desenho da nossa sociedade. Por exemplo, aqui, ó, nas ciências duras, né, que é a engenharia, a física e a matemática, nós mulheres somos menos. E ó, de 2012 para 2022, nós diminuímos ainda mais a nossa participação, especialmente nas ciências mais hard, nas ciências que dizem que são mais, né, do estereótipo masculino, da matemática, da inovação, dos processos e dos produtos. E por que isso? Porque talvez a nossa criação nos coloque como mulheres sempre no cuidado. Os nossos brinquedos são bonecas, não são telescópios e nem jogos de montar, né? Então, tudo isso reflete na nossa formação ao longo da carreira. Então, hoje, nos cursos de TI, o nosso percentual cai muito nos últimos 10 anos, como eu mostrei aí. Temos mais dificuldade de acessar esses lugares. E eu falo do lugar de engenharia, eu sei que a Márcia falará do lugar de física, que é pior que engenharia, onde tem menos mulheres ainda participando desses lugares da ciência. E quando a gente vê a nossa vida universitária de cientistas, mulheres, olha aqui, ó, o rosinha avermelhado são as bolsas femininas e os azuis as masculinas. E isso tudo porque a gente tem... O que acontece na nossa carreira? Os dados do Parents in Science, das desigualdades de gênero, mostra que um filho, ele causa na carreira da mulher um delay de 4 anos de carreira, um atraso de 4 anos de carreira. De novo, falando de média, tá? Por
que a gente consegue furar essa bolha, mas desde com apoio, com rede, uma criança saudável, tem vários processos aí que ajudam a gente eliminar esse buraco aqui. Mas essa aí é a nossa realidade, um filho, 4 anos de atraso. E quando eu tenho o meu segundo filho, 8 anos, e assim sucessivamente. Então, gente, quando a gente fala em ser mãe para uma mulher que tem uma carreira na ciência, dificulta. Eu tive muita dificuldade em ser mãe. Eu não queria ser mãe, eu queria ser cientista. Porém, a minha mãe, Dona Helena, teve um papel fundamental nesse processo. Em 2016, eu tinha 36 anos. Ela chegou para mim, na beira do fogão a lenha, lá no sítio que eu cresci, e chegou assim: filha, eu tive 5 filhos biológicos, né, 4 vivos, e mais um filho do coração, que é o Gustavo, que é um filho adotivo. Então, ela teve 6 filhos no total. E eu faria tudo de novo, porque a coisa mais linda do mundo é a maternidade, é ser mãe, é sentir esse processo todo de criação da vida. E ela veio falando isso para mim e dizendo assim: minha filha, você está com 36 anos e o seu tempo biológico para a maternidade, que nós temos isso também, está passando. Eu queria que você considerasse a possibilidade de ser mãe. Gente, mãe é difícil, né? Mãe mexe no lugar da gente que a gente não imagina. Resultado, meses depois eu estava grávida, né? Por uma pessoa que não queria ter filhos. Eu tive uma perda, tive uma filha, tive outra perda. Então eu tive 3 gravidezes e um filho. São processos que a gente vai passando e vai aprendendo. E aí, por conta dessa conversa com a minha mãe, eu não sei que lugar ela ativou na minha vida e eu optei, então, por seguir a maternidade, mesmo sabendo de todos esses percalços, né? Na época, lembro, de 2016, eu ainda não sabia de toda a desigualdade de gênero, eu fui saber só em 2018. Mas mesmo assim, eu já tinha um intuito que dizia que eu só podia ter carreira e não podia ser mãe. E quando a gente fala disso, da ciência, eu me pergunto por que nós demoramos muito para chegar no topo da pirâmide. Uma questão é filhos, uma questão não é só filhos, porque tem mulheres que não têm filhos e que também demoram mais para chegar no topo da pirâmide, né? Se nós hoje, na ciência, somos a maior parte de bolsas de ser, a base da pirâmide é feminina. Bolsas de mestrado e doutorado também somos a maioria. Mas quando chegamos nas bolsas de produtividade, a gente dilui, a gente diminui. Enquanto para os homens é o contrário. Por que a gente demora para chegar lá? Por que nós somos a base da ciência de tudo? E quando chegamos nos lugares de destaque, somos a minoria, especialmente em bolsas de maior nível, né? As bolsas hoje A do CNPq, as bolsas sênior do CNPq. Claro, nós demoramos mais para ingressar na universidade. É recente o ingresso de mulheres nas ciências, nos doutoramentos. Então, a gente tem um delay também temporal nesse processo. Ao longo da história, desde 1827, quando começamos a nossa luta, a gente teve muitos benefícios, muitas conquistas. A gente foi votar muito recente. A gente conseguiu aqui, ó, a gente conseguiu, não precisamos mais de autorização do marido para trabalhar em 1962, né? Somente em 1997 nós conseguimos ter o divórcio legal, gente, 1977. Em 2009, os crimes sexuais foram tidos como crimes. Então, é tudo muito recente, gente. Aqui hoje a gente é da nossa geração, né? Então, a gente conseguiu muitos direitos. Importunação sexual, 2018, e assim sucessivamente. Os nossos marcos ao longo da conquista feminina foram muitos, e ainda temos muito o que conquistar. E o que mais a gente precisa conquistar é estar em lugares de poder, ou de lideranças femininas, né? Quando eu falo nesse lugar de poder, nesse lugar de liderança feminina, né? A gente olha assim para o lado e a gente vê, será que nós estamos nesses lugares? Será que a gente está aqui no topo, no lugar de liderança? No lugar de poder? No lugar de destaque, de visibilidade? Ou, muitas vezes, a gente só olha o lugar de poder e a gente tem alguns medos. E aí a gente vê que nós, mulheres, isso não sou eu que estou dizendo, são dados estatísticos, mostram que nós só nos candidatamos a uma vaga, a um lugar de maior representação, se nós atendermos 100% dos requisitos.
Um homem atendendo 60%, ele já arrisca. E aí vem todo um lugar de construção cultural coletiva, que nós temos que ser perfeitas, que nós precisamos estar sempre bem. E isso nos sobrecarrega. E nos dá medo também de alcançar esse lugar de poder, porque aqui junto com esse lugar de poder, nessa subida, vem os filhos, vem a casa, vem a família, que a gente abraçou para cuidar. Então a gente tem mais dificuldade em subir essas escaladas. E a gente olha na política. Somos minorias, e minoria mesmo. E quer lugar maior de poder que a política, né? E aqui eu trouxe uma foto, eu teria várias, gente. Eu tenho coleção dessas fotos. Porque aqui é um prêmio do CNPq, da nossa agência de fomento, tudo bem, é de 2019. 8 homens entregando o prêmio. Uma mesa de honra de 8 lugares, nenhumas mulheres. E, obviamente, na entrega de um prêmio de pesquisa do CNPq, de qualquer lugar, é um lugar de poder. Estarão ali pessoas que representam diversas entidades, não é verdade? De pesquisa, lideranças. E nós não estamos lá liderando. É isso que essa foto mostra. No ano passado, teve a posse do presidente do CREA do Paraná. Como eu sou conselheira, eu estava lá. Eram 12 lugares na mesa. O número de mulheres era igual a essa foto aqui. Nenhuma. Mas a gente não queria estar lá por cota. Eu não quero cota. A gente tem que mudar o nosso lugar de pensar e nos candidatar no lugar de poder. Na mesa do presidente do CREA estava representante do governo, da Câmara, da Prefeitura, em todos esses lugares. E nós não estamos lá nesse lugar. Então, a questão é que nós temos que mudar o nosso olhar para os cargos de destaque de poder que nós não nos candidatamos, porque nós temos medo, porque nós temos inseguranças ou porque nós não somos nem consideradas nesses processos. Mas a gente teve alguns avanços, a Márcia, o grupo Parents in Science tem um grande papel nesse lugar. Então, desde 2021, nós já podemos colocar no nosso Lattes que nós somos mães e que nós temos lá a nossa licença maternidade, dando um indicativo para a sociedade, assim, ó, eu sou cientista e também sou mãe. Estou ajudando aí a fazer a evolução da espécie, vamos dizer assim, a fazer a transição da espécie, mas eu sou mãe, eu consigo colocar isso no Lattes. Mas mesmo com tudo isso, a gente passou no ano passado, 2023, por isso aqui. Uma pesquisadora que se candidatou à Bolsa de Produtividade em Pesquisa, ela teve um processo de avaliação, né? Que ela foi avaliada por ela ser mãe. No parecer dela foi escrito isso, provavelmente suas gestações atrapalharam essas iniciativas, o que poderá ser compensado no futuro. Então, ela foi negada a Bolsa de Produtividade por fato dela ser mãe, ela não conseguiu produzir o quanto necessário para a Bolsa de Produtividade. Então, no futuro, quem sabe ela vai equilibrar isso. Mas é estranho quando isso vem escrito num parecer para você, né? Enfim, isso gerou uma polêmica. E esse ano, um longo trabalho de governança, houve uma boa mudança no CNPq e a gente, 40% das bolsistas, dos novos bolsistas são mulheres e que aumentou 35% do percentual global. Então, foi já um avanço para esse olhar diferenciado. Quase todos os comitês avaliativos consideram, né, a carreira, um período maior da avaliação da carreira para as mulheres mães que declaram isso no Lattes e que declaram isso nos seus pedidos de bolsa de produtividade. São avanços, porque a gente vai precisar fazer esse equilíbrio, né, de carreiras. Porém, a gente tem grandes desafios ainda. Eu trago uma notícia aqui recente, de agora, dessas últimas semanas, em que há movimentos de extrema-direita, movimentos políticos que não querem mais a participação feminina nem na votação. Imagine nos cargos de político. Esse cara aqui, esse vídeo diz o seguinte, que os votos deveriam ser residenciais e o homem votando é suficiente. Então, nós estamos num momento que a gente vem correndo, trabalhando para a evolução feminina, nós temos todo um processo, e não sou só eu que falei isso, eu pedi para a inteligência artificial esse processo, e sim, o espaço conquistado pelas mulheres em diversas áreas está sob ameaça de políticos extremados, de pessoas extremadas, de religiões extremadas, e nós temos um longo trabalho para mostrar para a sociedade
que nós não precisamos voltar há 50 anos em que a mulher só ficava em casa e não podia ter carreira e nem trabalho. Na ciência, a mesma coisa. Eu perguntei aqui sobre mães na ciência. Quais são os nossos desafios? São desafios estruturais em conciliar a carreira e maternidade, responsabilidades familiares, tudo que eu falei aqui. Temos sobrecarga, baixa produtividade, estigmas, falta de tempo de reflexão, estereótipos e a culpa. Que temos que trabalhar isso na terapia, trabalhar isso com rede de apoio, uma ajudando a outra. Na ONU, sabemos, está lá o ODS 5, dentro dos ODS, de todos os desenvolvimentos sustentáveis, que nós temos que buscar equidade de gênero. E maior ainda nas áreas de ciência, tecnologia, engenharias e matemáticas, que é onde nós somos grande minoria. E aí, eu vou finalizando aqui a minha fala, trazendo um pouquinho da minha experiência, que eu consegui romper essa bolha. Estou entendendo ainda como isso aconteceu. Na terapia me ajuda a morte, né? Estou mostrando um pouquinho da minha carreira, gente. Olha aqui. Em 2010, eu fiz meu doutoramento na URGS, no PPGEC de Engenharia Civil. E eu já era professora na UTFPR, Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Mas em 2012 eu mudei de universidade. Eu vim para a UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Eu vim pelo projeto, um projeto que chamava muita atenção, uma universidade bilíngue, voltada à diversidade, à latino-americana. 50% dos nossos alunos são latino-americanos não brasileiros, né? Então, hispanohablantes. E era um projeto lindo. Então, em 2012, eu vim para a UNILA, na mesma época em que a gente aprovou o programa de pós-graduação, meu primeiro programa que eu participei na Universidade de Origem, a UTFPR, que fica a 50 quilômetros da minha cidade aqui de Foz do Iguaçu. E aí eu cheguei na UNILA, gente, eu fui a primeira professora do curso de Engenharia Civil da UNILA. A UNILA nasceu em 2010. Eu chego em 2012 para ajudar a construir a universidade, do zero. Não tinha uma colher no laboratório, não tinha PPC, não tinha nada. Então eu tive que sacrificar a minha carreira de cientista, que estava começando, para fazer desenvolvimento. Eu tinha aprovado já um projeto de pesquisa na Itaipu Nacional e no CNPq, um universal. E aí eu chego aqui na UNILA, eu tinha alunos de graduação do segundo ano para trabalhar comigo. Precisei assumir responsabilidades na força, gente, de coordenação de curso, de direção de engenharias, de política, de briga, de luta institucional para conquistar espaços. E, obviamente, o que aconteceu com a minha carreira? Não preciso dizer, olha ali, ó. Tem um delay na minha carreira. E tá tudo bem. Hoje eu entendo que isso é a minha força. E aí, em 2017, veio a Valentina. Tá? Então, em 2016, eu parei. Por quê? Porque eu recebi um processo administrativo disciplinar pelo trabalho, que foi arquivado, mas isso é política universitária, né? Quem está em cargo de gestão está sujeito a isso. E foi onde tudo aconteceu, aí a fala da minha mãe, e aí chega a Valentina em 2017, para mudar a minha vida. E junto com a Valentina veio o primeiro programa de pós-graduação na UNILA, na Engenharia Civil, né? O primeiro programa da Engenharia Civil, que é o PPGCI, nas áreas de engenharia, que a gente ajudou a construir na minha gestão de direção das engenharias. E aí, em 2020, eu consigo alcançar minha bolsa de produtividade. E eu fui uma mãe, gente, que durante, em 2017 eu tive a Valentina, a licença maternidade, e em 2018 eu produzi um monte. Porque foi um efeito que eu aproveitei a minha licença maternidade, mais uma licença capacitação, mais férias, e fiquei um ano afastada, com uma babá me ajudando meio período. Então, meio período eu trabalhava e meio período eu escrevia. Então, foi aí que eu consegui fazer a minha carreira andar aí com a bolsa de produtividade, tudo ajudou. E aí, em 2021, eu entrei no programa de doutorado, aprovado em 2019, na UNILA, nosso primeiro programa de doutorado da UNILA, lembra? Universidade Nova. E aí, em 2023, eu renovo a bolsa e espero agora, em 2026, renovar e subir de nível, é assim que a gente espera. Então, 2 anos seguidos, PQ2. E aqui no PQ2 eu me incomodei com esse resultado, porque eu tinha só um doutorado concluído, eu precisava de 2 para conseguir subir de nível. E, às vezes, tem homens com a mesma situação que sobem de nível e a gente não sobe. Nesse aqui me incomodou. Mas tudo bem, a gente sobrevive, né? E eu consegui tudo isso porque a minha mãe, uma mulher muito sábia, falei que ela criou, né, 5 filhos, e eu sou de 80, minha irmã de 81, meu irmão de 82, uma escadinha.
sem máquina de lavar, sem fralda descartável e sem empregada. Não era fácil, não. Como é que você conseguiu? E ela disse, eu incorporei vocês nas minhas atividades. Foi a coisa mais sábia que eu ouvi nos últimos anos sobre carreira e maternidade. E aí eu consegui fazer tudo isso, trazendo a Valentina comigo. Aqui, ó, com 3 meses de idade, ela participou da primeira banca de mestrado no meu colo, online. A aluna que fez a banca, que é a Kathleen, a bebê dela é um dia mais nova que a minha. Então, ela estava fazendo a defesa da banca presencial em Londrina, com a bebezinha, e eu aqui desse outro lado com a minha filha na banca. Paramos para amamentar e tudo bem. Aos 4 meses, o Poleto estava aqui, ó, no evento, né, Poleto, aqui em Foz, em que eu levei a Valentina. Eu estava na comissão organizadora com ele, e a Valentina participa do seu primeiro congresso nacional. Aos 7 meses, fomos para o Paraguai, em Assunção, no primeiro congresso internacional da Valentina. Eu levei ela comigo. E ela foi a mascote do congresso. E está tudo bem, fui muito bem acolhida. Essa é a Marguita, a chair do evento, que nos acolheu muito bem. E até hoje eu continuo fazendo isso aqui, ó. Esse ano eu fui para o TFPR de Guarapuava, são 5 horas de carro, a universidade veio me buscar, o motorista da universidade veio me buscar. E olha aqui o que a minha filha fez, né? Vamos ver se vai passar. Aqui era para ter um videozinho. Enquanto eu estava saindo, ela correndo atrás de mim, feliz que a mãe ia e voltava no dia seguinte. Não sei se passou o áudio aí para vocês. Opa, é isso, a vida de mãe é conciliar esses 2 processos, é explicar para minha filha o quanto é importante aquilo que eu faço e continuar os meus desenvolvimentos com as minhas alunas, com o meu time, com os meus alunos, fazendo ciência com a maternidade. Isso tudo é possível com muita ajuda, com uma rede de apoio e com a vontade de fazê-lo mudar. Então, eu espero ter passado aqui um pouquinho desse lugar da mãe e da maternidade, com os desafios que nós temos, que são muito grandes, e hoje eu trabalho fortemente nesse processo de acolhida das meninas mães, de ensiná-las a conciliar as 2 coisas, obviamente sem a sobrecarga, porque não dá para fazer tudo sozinha, então a gente precisa de ajuda, precisa de apoio. Eu tenho meu esposo, eu tenho a minha funcionária, eu tenho a minha família é de longe, mas quando precisa, eles também fazem o apoio. Eu tenho os amigos, eu tenho uma rede que me apoia. Então, é isso que eu passaria para vocês e fico aqui à disposição para questionamentos. Para fazer trocas, na verdade. Obrigada, Fran. De nada, Edna, eu que agradeço. Edna, tu vai ficar na sala? Podemos fazer as perguntas no final, então? Com certeza. Então tá. Então eu vou convidar a professora Márcia, já vou deixá-la aqui como apresentadora. Aí ela, não sei se tem PowerPoint, vai a conversar com a gente. Tem. Estão me ouvindo? Então, sim. Então me põe de apresentadora. Acho que já foi. Só eu botei a pessoa errada. Não, ele não está autorizando ainda. Então eu botei a pessoa errada aqui. Liberou agora? Acho que sim. Então, eu vou fazer a sua apresentação, não que precise de apresentação, né, mas vou fazer, porque faz parte do protocolo. Então, primeiro, professora Márcia, muito obrigada pelo aceite desse convite. Eu sei que veio em cima da hora, a gente ficou muito feliz quando você disse que tinha agenda para vir, para conversar um pouquinho com a gente. Então, eu tenho aqui um breve resumo sobre a sua vida, que é bem extensa, né? Bastante produção, bastante coisas que foram feitas. Então, a professora Márcia é a reitora aqui da URBS, para quem não conhece, para quem é de fora, e ela é graduada aqui pela universidade no curso de Física, mestrado e doutorado. Atualmente é professora titular aqui da universidade, pesquisadora nível 1A do CNPq, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências, tem experiência na área de física, com ênfase em física da matéria condensada, atuando principalmente em água e no uso de suas anomalias para processos físicos e biológicos, aplicando nanociência para obter água potável. Pelo estudo das anomalias da água, ganhou o Prêmio L'Oréal Unesco de Mulheres das Ciências em Física e o Prêmio Cláudia em Ciência, ambos em 2013. Em paralelo, atua com questões de gênero, pelo qual ganhou a medalha Nixon da American Physical Society em 2009.
Por sua atuação pela pós-graduação, ganhou o prêmio Anísio Teixeira da CAPES em 2016 e por seu trabalho em prol da ciência recebeu em 2018 da Presidência da República a medalha de Mérito Científico como comendadora. Em 2020 foi considerada pela ONU Mulheres uma das mulheres que mudou o mundo com a ciência e pela revista Forbes uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. Em 2021 foi agraciada com a medalha Silvio Torres da Fapergs. Em 2024 se tornou um selo dos Correios. Em 2025 com o troféu Mulher Cidadã da Câmara de Deputados do Rio Grande do Sul. 2023 a 2024 foi secretária de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI e atualmente reitora aqui da nossa universidade. Muito obrigada, professora Márcia. Então, deixo aberto para você. Obrigada pela apresentação, gente. Tá. Mas aí, quando eu olho um problema, e essa questão de mulheres na ciência é um problema, é uma questão, eu sempre utilizo uma técnica, que é a técnica dos 4 E's. Tá? 4 palavras que começam com a letra E. Eu começo com a primeira delas, que são evidências. Que evidências eu tenho? As pessoas até me odeiam nas redes sociais, porque elas começam a dizer coisas e eu digo, e as evidências? Essa foto é de uma conferência da área de física de Solvay de 1927, e vocês notam que nessa foto, fora o fato que todo mundo gosta de um cinza e de um preto, tá? Só tem pessoas brancas e só tem uma mulher. Tá? Mas é 1927, Márcia, é coisa velha. Essa é a mesma conferência de 2011, e agora eu assinalei para vocês as 2 mulheres que estão na sala. E, de novo, vocês veem como esse povo gosta de usar cinza e preto, tá? E como é dominado por pessoas brancas. Mais recentemente, essa mesma conferência de 2022, agora eu tenho um número um pouquinho maior de mulheres, eu tenho 8 mulheres, mas vocês veem que nas primeiras fileiras são dominadas pelos homens brancos e essa mania de utilizar a ciência. Tá? Então, a gente tem uma questão muito importante na área de física, que é esse domínio da presença de homens brancos do hemisfério norte. Por isso que há 25 anos atrás, nosso tempo voa, a União Internacional de Físicos criou um grupo de trabalho para entender por que tão poucas mulheres na física. E esse grupo, estou aí eu, mais jovem, com outras pessoas que compunham esse grupo, nós estamos na frente da Casa Branca, porque era um grupo que tinha uma importância, naquele momento a questão de gênero é importante para o governo estadunidense. E a gente fez uma grande conferência internacional em Paris, e descobrimos que no mundo inteiro a gente tinha 2 questões. A primeira é que eram poucas mulheres na física, tá? E a segunda é que, à medida que avançava na carreira, esse número que era já pequeno, no começo ficava menor ainda. Cerca de 23% na graduação, 18% no doutorado e 13% no mundo profissional, variando de país para país, mas esse efeito tesoura, que é esse decréscimo do percentual de mulheres, era verdade. E antes que vocês achem que nós, físicos, somos horrorosos, deixa eu trazer um dado mundial em todas as áreas de ciência. As mulheres, nas áreas de ciência, já estão igualitárias na graduação e no mestrado. Mas chega no doutorado, que coincide com esse momento de casar, ter filhos, etc., o percentual de mulheres decai, e as mulheres hoje, como pesquisadoras em todas as áreas do conhecimento, são cerca de 30%. Mas e o Brasil? Brasil varonil, como é que está essa situação quando eu olho todas as áreas do conhecimento? Esse é um gráfico que foi elaborado pela minha estudante Roberta Areias, em que a gente analisou toda a carreira, todo o sistema educacional brasileiro a partir da universidade, do ensino superior, e aqui ilustrado em azul o percentual de mulheres e em vermelho o percentual de homens. Vocês veem que lá na graduação, mestrado e doutorado, quando eu olho todas as áreas do conhecimento, as mulheres estão em pé de igualdade. Mas à medida que eu avanço na carreira, e aí propositalmente eu separei técnico, ou seja, mestrado, doutorado, professora que fez concurso, etc., do técnico político, é chamado para ser do comitê assessor do CNPq, é chamado para ser coordenadora de pós-graduação, que tem uma parte técnica, mas tem uma politicagem por fora. O percentual de mulheres cai, e quando eu vou no puramente político, é onde as mulheres não entram. Tanto que, se a gente olhar na nossa Câmara de Deputados, são 15% de mulheres. Então, entrou a política, piora ainda mais a situação. Mas ao longo do tempo, né? Será que os governos têm governos melhores, governos piores? Como é que é isso? Só para olhar um recorte governamental no Brasil, eu resolvi olhar as pessoas que têm CD1. CD1 é reitor e reitora de todas as universidades federais do país, tá? Todas, institutos federais, etc. Vocês veem aqui em azul o percentual de mulheres e em laranja o percentual de homens. Vocês vão ver que nós tivemos 2 momentos com crescimento.
Primeiro momento é quando houve uma expansão do sistema através do Reúne e da criação dos institutos federais, aí tem mais posições, eles entram. E o segundo foi do governo da presidenta Dilma. Por quê? Porque tinha uma mulher, e aí as pessoas disseram, mulheres existem, tem um efeito psicológico. Depois nós temos governos em que isso até decai, e agora, recentemente, vemos uma melhoria. Tá? Então, tem muita ação, muito tempo e pouco avanço. Ai, Márcia, mas a academia é horrorosa. Vamos olhar a iniciativa privada. Na iniciativa privada, temos um efeito muito parecido com aquele gráfico que eu mostrei do sistema educacional de ensino superior. No básico, trabalhador e trabalhadora, as mulheres já são 50%. Mas quando eu vou para executivos, CEOs, conselheiro assim, tem o conselho das empresas, em um grupo de iluminados, vão lá e dão palpite. É como ser do CD da CAPES, do CNPq, ou seja, são aqueles topo da pirâmide. Vocês veem que o percentual de mulheres decai gravemente. Ou seja, temos dois problemas. Poucas mulheres nas exatas, em todos os níveis, e diminuição do percentual de mulheres à medida que avança da carreira. Isso não sou eu que inventei, são as evidências. Mas aí vem uma grande pergunta. Por que eu quero mais mulheres no poder? Por que eu quero mais mulheres nas áreas de exatas? A resposta para essa pergunta tem a ver com direitos humanos, com liberdade, com acesso, mas também tem a ver com eficiência. E deixa eu mostrar para vocês um dado muito interessante. A consultoria internacional McKinsey pegou as 500 maiores empresas do mundo que gostam de ser chamadas as 500, pois as 500 foram ordenadas por diversidade. E o que a McKinsey descobriu? Que as empresas que tinham mais diversidade ganhavam mais dinheiro. Em 3 jeitos diferentes de ganhar dinheiro, eu sei, pessoas assalariadas como eu só conhecem um jeito de ganhar dinheiro, que é o salário, mas as empresas têm vários jeitos de ganhar dinheiro. E nos 3 jeitos, a diversidade fazia se ganhar mais dinheiro. Além disso, olhando o setor acadêmico, a gente também descobre que quando eu tenho mais diversidade, eu tenho mais inovação disruptiva. Então, como é que eu vou conseguir essa tal de diversidade? O instrumento é o meu terceiro E, que é equidade. Ai, Marta, mas aqui no Brasil tem vestibular, portanto, todo mundo é concurso público, todo mundo tem igualdade. Mas igualdade não é a mesma coisa que equidade. E só para ilustrar essa distinção, aqui eu estou mostrando 3 pessoas tentando pegar uma maçã. Quando tem igualdade, elas saem da mesma altura. E quando eu tenho equidade, em que eu trago medidas compensatórias quando as pessoas estão em situações distintas. É óbvio que no mundo eu gostaria que todo mundo estivesse saindo do mesmo patamar. Mas isso não é verdade. A carreira científica foi desenhada por homens brancos do hemisfério norte. Então, ela favorece homens brancos do hemisfério norte. Então, antes de trocar toda a carreira, que vai levar muito mais tempo, eu preciso implementar medidas compensatórias, que são às vezes chamadas de ações afirmativas. Mas eu gosto de chamar medida compensatória porque o nome está dizendo mais claramente o que é. Mas para conseguir implementar essa tal da equidade, eu vou ter que lutar primeiro contra mitos. Mitos são aquelas coisas, mantras que as pessoas falam, ou criam, e que impedem as pessoas de vir para certas profissões. Por exemplo, os estereótipos. Eu imagino como é que é um cientista. Ai, Márcia, mas não existe preconceito. Mulheres não têm ambição, por isso que elas não vão para o topo da carreira. Mulher não dá para ciência, Márcia, por isso que ela não vai para ciência, ela dá para outras coisas. E o meu favorito que é uma questão de tempo. Fica quieta, esperando que as coisas vão melhorar. Na verdade, os movimentos recentes anti-progresso das mulheres mostram que se eu só ficar sentadinha esperando, as coisas vão piorar. Mas olhar cada um desses elementos que eu chamo de meus mitos. O primeiro deles aqui eu estou ilustrando 2 cartoons. O cartoon esse em preto e branco ilustrou o primeiro artigo que eu escrevi sobre mulheres na ciência. Vocês olhem para esse cartoon, o que ele está dizendo? Esse estereótipo, que a mulher na ciência tem que cuidar do filho, cuidar da casa, lavar a roupa, fazer todas essas coisas. Tá? Além do que, a pessoa que fez esse cartoon não sabe nem cozinhar, nem lavar roupa, quem é que estende a roupa em cima da panela. Tá? Mas você é velho, Márcia. Lá no começo, quando começou a falar, as pessoas mudaram. O cartoon de baixo é durante a pandemia. Vocês estão vendo que, de novo, estão dizendo que a mulher tem que cozinhar, tem que
lava a roupa, o neném até ganhou um bercinho, grande evolução, tá? E a pessoa, de novo, não tem noção. Vocês percebem que a CPU deve estar entre o fogão, não coloquem uma CPU no fogão, e a máquina de lavar roupa. Além do que, quem é que passa roupa hoje em dia? Mas vocês vão dizer, Márcia, você é cartunista, é uma coisa pictórica, não reflete o que a população acha. Então, para mostrar se realmente tem estereótipos, a gente pediu para crianças, com uma estudante minha, desenhassem cientistas. E esses são desenhos típicos de crianças. Vocês estão vendo que são pessoas horrorosas, de cabelo espigado, e que têm envolvido de uma coisa de violência, de uma tecnologia não associada à descoberta, à diversão, mas à violência, tanto que tem uma arminha na parede desenhada. Bem, então, tem preconceito. E ele é tão claro, esse preconceito, as pessoas dizem, ai, Márcia, não existe preconceito. É tão claro esse preconceito que tem um estudo que foi feito com crianças da faixa etária de 5 a 7 anos. E o que esse estudo mostra? Que aos 5 anos, quando uma criança ela conta uma história de uma pessoa inteligente, pergunta se é homem ou mulher, as crianças, metade diz que é homem, metade diz que é mulher. Mas que quando chega os 7 anos, a maioria das crianças diz que a pessoa inteligente é um homem. Porque elas foram expostas à sociedade que associa a inteligência a homem. Aí eles fazem o seguinte teste com essas crianças de 7 anos. Dizem, lá na frente da sala tem um joguinho para pessoas inteligentes. E no fundo da sala tem um joguinho para pessoas esforçadas. Adivinha para onde vão as meninas? Elas vão massivamente para o cantinho das pessoas esforçadas. Então, sim, existe preconceito e ele é aprendido. Tanto que muda dos 5 para os 7 anos. Mas vamos ver como é que esse preconceito funciona. Pegaram currículos de assistente de laboratório e distribuíram para pesquisadores e pesquisadoras avaliarem. Era o mesmo currículo, gente. Só que na metade deles colocaram o nome de John como dono do currículo e na metade como Jennifer. E essa é a diferença salarial entre o ofertado de salário para o John e para a Jennifer. Mesmo currículo. A única diferença é que um era de um homem e o outro era de uma mulher. Mas o pior preconceito é o autopreconceito, aquele preconceito que a gente tem com a gente mesmo. Isso é um teste feito com 1.000 estudantes da disciplina de Física 1 de uma universidade dos Estados Unidos. Ao final da disciplina, perguntaram quantos alunos acharam que tinham aprendido da disciplina e cada aluno deu uma nota. O eixo vertical representa essas notas que os estudantes deram. No eixo horizontal é a nota que verdadeiramente ao final do semestre esses estudantes tiraram. Percebam que as meninas que tiraram o conceito A acham que entenderam tanto da matéria quanto os meninos que tiraram o conceito. Estão vendo? As meninas com A acham que entenderam na matéria, tanto que os meninos que tiraram o conceito B acham que entenderam na matéria. Catastrófico. Mas fica pior. No semestre seguinte, esses mesmos estudantes, agora em Física 2, eles foram responder o mesmo questionário. Só que agora, as meninas que tiraram o conceito A acham que entenderam tanto da matéria, quanto os meninos que tiraram o conceito C acham que entenderam da matéria. Ou seja, a própria universidade está depreciando as meninas. Assim, elas vão desistir desse curso de física ao final do curso, porque cada vez elas pensam que entenderam menos e menos. Ai, Márcia, mas mulher não sobe na carreira porque não tem ambição. Esse é um estudo feito com 250.000 pessoas. Nossa, um monte de gente. E eles perguntam para essas pessoas que estão no começo da carreira, onde eles querem chegar daqui a 10 anos. No começo da carreira, homens e mulheres têm uma ambição parecida, querem estar em tal posto, postos altos, etc. Para as pessoas que estão mais avançadas na carreira, fazem a mesma pergunta. E aí descobrem que, à medida que a pessoa vai passando o tempo, ela vai tendo uma perda de ambição. Elas querem menos coisas. Só que a ambição das mulheres despenca à medida que avança na carreira. Aí vocês vão pensar, despenca porque ela é mãe. Despenca porque o marido não apoia. Nada disso. Despenca porque os colegas não apoiam.
As mulheres, quando têm um cargo para subir, para ser promovida, em geral, se têm a coragem de dizer que querem o cargo, vão ouvir: ah, não, espera a tua vez. Eu me lembro que na minha carreira mesmo, como física, e eu queria sempre ser promovida no CNPq, eu ia lá e dizia: eu quero ser promovida. Não, espera, tu tá muito bem para uma mulher. Notaram? Muito bem para uma mulher. Então, não é de surpreender que as mulheres percam a ambição. Tá? E o mecanismo é essa falta de apoio, é nas reuniões serem interrompidas toda hora, era nunca ser chamada para as mesas, é ter alguém que vem te explicar aquilo que tu é especialista. Gente, cansei de ouvir: Márcia, vem aqui te explicar sobre água. Márcia, vem aqui te explicar sobre porque tem poucas mulheres na ciência. O famoso macho palestrinho. Essas coisas fazem as mulheres desistirem dessa carreira. Agora, o meu favorito é isso: Márcia, fica quieta, porque é uma questão de tempo. Tudo vai se ajeitar. E aqui eu tenho 2 gráficos para vocês. Um já mais antigo, em que eu mostro o percentual de bolsistas de produtos gerais de pesquisa de 2001 a 2015. Vocês notam, avançou de 32% para 34%. Depois eu fiz um aqui até 2023. Vocês veem assim, que vai assim lentamente, avançando. Mais recentemente, tivemos várias mulheres promovidas, mas no cômputo geral de todos os bolsistas vai levar muito tempo para a gente ter este avanço, que é ter 50% de mulheres. Muita luta, muito tempo. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa se mobilizar. E durante esses 25 anos a gente tem feito isso: conferências, ações em organizações como a União Internacional de Física, a Sociedade Brasileira de Física, criando nessas mobilizações políticas públicas. E graças a essas mobilizações, a gente teve ações como promovendo a igualdade de gênero, que era para as crianças fazerem redações, editais, já temos 3 editais de meninas e mulheres na ciência, os verbetes pioneiras da ciência, do CNPq, e a famosa licença maternidade para as bolsistas de mestrado, doutorado, pós-doc, produtividade e pesquisa. Nada disso veio de graça, porque um cara lá iluminado, presidente do CNPq, que por sinal nunca teve uma mulher na presidência, disse: eu vou dar isso de vocês de presente. Tudo veio com luta, com reivindicação, muito importante. Ao longo do tempo, até o meio corporativo, o prêmio da L'Oréal, promoções específicas de diversas organizações, como Mulheres 360, que é uma mulher que atua nas empresas para promover mais mulheres na ciência, a gestão escolar com os programas do Unibanco de Equidade. Mas o que mais a gente tem que fazer? Será que medidas compensatórias elas funcionam? E esse gráfico mostra, ao longo do tempo, o percentual de mulheres de doutorado nos Estados Unidos. Agora até imagino que vai diminuir isso com as recentes políticas horrorosas do governo Trump. Mas ao longo do tempo, o que a gente observa é que quando entram na década de 70 as ações afirmativas, o percentual de mulheres aumenta. Então, medidas compensatórias, sim, funcionam e precisam ser implementadas. Obviamente, nem vou falar, porque foi falado bastante, nós temos um programa maravilhoso chamado Parenting Science, que atua justamente nessa interface mulher, ciência e maternidade, porque a gente precisa garantir que as pessoas possam ter filhos e continuar suas atividades acadêmicas. Mas talvez o maior instrumento, e esse é meu quarto E, que a gente precisa consolidar na população em geral, é a empatia. Porque a empatia vai ser um instrumento que vai permitir que homens brancos do hemisfério norte, ou mesmo do hemisfério sul, reconheçam que as posições de poder que eles têm são decorrentes deles serem homens brancos do hemisfério norte ou do hemisfério sul, e que eles precisam abrir mão desse poder, abrir mão dessa estrutura para que a gente tenha mais diversidade. Difícil, né? Grande desafio. Agora, o pior desse desafio, que necessita empatia, é que tem um estudo que mostra que ao longo da formação escolar dos jovens, as mulheres, aqui representadas em cinza, ganham empatia e os homens perdem empatia. E aí, para os 18 anos, imagina um cara de 70, 80 anos, deve ter uma empatia zero. Então, nós temos que trabalhar com essa questão de empatia. Para entender isso, a gente precisa de dados. E um dos dados que a gente levantou para convencer as pessoas é mostrar que no ambiente acadêmico a gente tem assédio moral e assédio sexual.
e a gente fez um estudo aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que a gente mostrou que entre docentes, discentes e técnicos administrativos em educação, 50% já tinha sofrido assédio moral e 10% assédio sexual. E por isso, desenvolvemos políticas de educação sobre essa questão de assédio, que é uma questão instrumental que é utilizada para evitar que as mulheres e outras minorias cheguem ao poder. Além disso, a gente criou um curso que está na plataforma Lumina da URGS, gratuito para quem quiser acessar, chamado Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, em que a gente fala de mulher na ciência, mulher na maternidade, mulher nas artes, mulher nas empresas, todas as questões que envolvem a questão das mulheres, trazendo referencial teórico e explicando a importância da diversidade. E para poder furar a bolha dos homens que não querem ouvir sobre esse assunto, eu e a professora Carolina Brito criamos uma peça de teatro que a gente apresenta nas conferências que a gente vai junto. Às vezes a gente apresenta em bar, a gente apresenta onde nos convidarem para apresentar e a gente tiver disponibilidade. E ela está gravada aí, tem uma versão em inglês e uma versão em português. Aqui eu estou colocando o link da versão em português, que é a Saga de Carlota, a ciência como ela é, que conta a história de uma jovem, desde a sua infância até se tornar uma pesquisadora, todos os obstáculos que ela vai sofrendo e tudo que a gente conta aconteceu com uma de nós duas. Tá? Junto com referências entre cada esquete, a Carlota e a mãe, a Carlota e a colega de sala, a Carlota e o professor. Entre os esquetes, a gente traz dados, números e evidências. Esse esquete ganhou corpo com o apoio de alguns colegas, como o Jefferson Lezon, a Cristina Bonolino, Ricardo Severo, que escrevemos A Ciência Como Ela É, a Saga de Carlota, que é uma podfiction. A podfiction, para gente da minha geração, é radionovela, mas está no Spotify, nesses provedores, que agora conta uma história bem mais complexa, que é uma união de várias histórias de mulheres que ouvimos durante a nossa vida, e se criou uma série em 10 episódios, que narra toda essa trajetória de dificuldade dessa mulher, que é a Carlota, desde a infância até se tornar uma pesquisadora. Tem um episódio de assédio no meio, e a gente traz todas as coisas que a gente narra aconteceram com alguma mulher, em algum local, é uma coleção de histórias, e no meio a gente tem discussões teóricas sobre isso. E é muito interessante porque tem um narrador homem e uma narradora mulher, que vão conversando enquanto tem outros personagens. A Saga de Carlota, a gente não usou eu e a Cacá como personagens, tá? Como não personagens, as atrizes, né? Porque o Ricardo Severo do meio, ele achou que era mais apropriado ter atores e atrizes profissionais, tá? Tudo bem, a gente aceitou, tem pessoas meio famosas que ajudaram com muito pouco financiamento trabalhar nessa Saga de Carlota. Eu recomendo distribuir, principalmente para os homens que vão dizer, é divertido, é interessante, é educativa e é uma maneira fácil de falar sobre esse tema. Então, em resumo, eu tentei trazer para você de uma maneira rápida a importância de, quando a gente discutir esse assunto, trazer evidências de como diversidade, além de direitos humanos, ela torna o mundo mais eficiente, que a gente precisa fazer a construção da equidade, mas que nada disso irá funcionar sem empatia. Obrigada. Imagina, eu que agradeço em nome de todo mundo aqui, foi ótimo. Eu vou convidar a Edna para abrir a câmera também. E alguma pergunta, quem quiser fazer um comentário, conversar aqui, a gente ainda tem uns minutinhos, né? A gente pode discutir um pouquinho. Eu confesso que eu estou assustada, né? Eu tenho uma menina de 3 anos, né? A minha vida está no buraco. A Edna disse, está saindo agora, começou a subir um pouquinho. Mas, assim, é só não para todos os projetos de pesquisa desde então. É um lugar bem complexo que a gente passa por esse lugar, né? E como a Márcia coloca aqui, como a gente é diluída ao longo da carreira, né? E isso é em todas as áreas, na ciência é maior ainda a nossa diluição, e com todos os estereótipos, com todos os contras que nós temos,
o nosso papel dentro da sociedade, é o que a Márcia fez muito bem, nas redes, nos processos, nos projetos que ela tem, a nossa inspiração aí, Márcia, é vir escancarar essas verdades para a gente mudar toda uma cultura de muitos anos. Os preconceitos estão na nossa cultura. Eu já fui muito preconceituosa em relação até as mulheres. Eu já fiz falas muito preconceituosas porque eu não conhecia os processos. Então, a gente vem numa desconstrução coletiva, social, né, para que a gente consiga, sim, nos colocar como mais um ator da sociedade, de diversidade, de criatividade, que tudo mostra que fica melhor quando a gente tem mais equidade. Porém, nós temos que desconstruir o que já está construído por milênios, né? E a misoginia é o nosso preconceito mais antigo da nossa sociedade. E a gente carrega esse preconceito há milênios. É difícil. Eu ainda acho que para mim ainda é um tema bastante complicado, né? Porque eu me senti em todas as falas de vocês, assim, em todos os momentos. E eu acho que todas as mulheres que estão aqui nessa sala e as mulheres que estão na ciência, em algum momento sentem isso. E às vezes a gente só não coloca isso, vamos dizer, materializa isso. A gente acha que é ok, né? Que esse é o mundo que a gente vive e é ok ser assim. Deixa eu falar um elemento que é muito importante. Não é para sofrer sozinha. Tá? Então, em todo lugar, nós já temos algumas mulheres. Então, assim, vocês vão descobrir magicamente que se vocês convidarem as colegas para tomar um café, tá? Nem façam uma reunião formal, vamos tomar um café. Tomar um café, vocês vão descobrir que a maioria sofreu a mesma coisa que vocês. Então, não escondam, porque aí vocês podem se unir. E assim, uma indicar a outra. Eu sempre peço assim, gente, me dê um minuto da sua vida. Quando for indicar alguém para alguma coisa, pensar que não tem uma mulher negra para poder indicar, isso faz objeto de transformação. Quando eu estava na Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos, lá no Ministério, vocês não sabem o que é uma secretaria, mas as secretarias é um posto abaixo da ministra. O que eu fazia? Uma vez por mês eu convidava todas as secretárias da Esplanada para a gente tomar um café, as pessoas com a mesma posição que eu tinha. E a gente fazia alianças entre os ministérios, tá? Que é bem comum, porque cada ministério é de um partido diferente, então, mas a gente fazia alianças, a gente compartilhava dados, e a gente tinha experiências de vida, mulheres muito diferentes, com experiências de vida, de preconceito, iguais. Então, a gente tem que estabelecer essa rede, tá? Principalmente agora que tem uma luta vinda muito forte do norte global contra as questões de gênero. Hoje, se tu faz estudo de câncer de mama nos Estados Unidos, tu não pode colocar a palavra gênero, tá, no teu pedido de dinheiro. Tá vindo uma força, porque a gente cresceu muito. Tá? E a gente tem que continuar nessa luta, nós vamos ter que ser resistência, entende? Mas tem que ser coletiva, não cada uma andando para o seu lado. Eu passei ano passado por uma campanha para a reitoria, você não pode imaginar. Assim, a Sasha agora ganha novos personagens, gente. Eu sou uma pessoa muito presente em rede social, tá? Vocês não imaginam o vespeiro de críticas, tá? E todas com esse conteúdo nos olhos. Entende? Não é uma crítica política, é uma crítica misógina. Ela é um poder. Márcia, a tua fala fez eu lembrar de um ato que aconteceu comigo no passado, quando eu ainda não sabia todo esse lugar do gênero, que um colega doutor da minha turma de doutorado chegou para mim, assim, que eu sou uma mulher alta, tá? Ele devia me achar bonita, e disse que ele queria ter o meu corpão com o cérebro dele. À época, mas por isso que a gente tem que estudar e conhecer, porque a gente não sabe que não é legal isso. Que a gente não pode deixar uma fala dessas, isso foi há uns 10 anos. Isso não pode ficar calado, né? E tem isso, então você é chamada de burra, literalmente, né? Bonita e burra, são os estereótipos que vêm ao encontro das falas. E é por isso que a gente precisa estudar, conhecer sobre o preconceito, sobre misoginia, sobre feminismo, sobre as nossas lutas e conversar, e isso mesmo, conversar. Eu tenho falado isso bastante porque a gente precisa trabalhar no coletivo e desconstruindo o que foi por milênios construído.
E a gente passa, né? Imagina o que tu não passa, Márcia, e num lugar de poder, uma grande reitora, uma mulher de destaque internacional, numa área mais dura que a engenharia, que é a física, né? Uma área com menos participação feminina, o que tu não passa ao longo da carreira, né? De julgamentos. O que eu faço é um elemento, ele é macroscópico. Se fosse só eu estava feliz. Isso. Ele é macroscópico, e poucas mulheres chegam onde eu estou, porque no meio do caminho tu diz assim, nossa, eu não quero saber disso, eu não quero ter que passar por isso. Então a gente tem que lutar muito para garantir que outras não vão ter que passar por isso. Eu já ouvi de mulheres dizendo, se eu passei, as outras têm que passar. Não. Eu vou confrontar para outras não precisarem passar. Tá? Eu me lembro que teve um colega estadunidense que disse, Márcia, mas você é tão articulada e falante, por que tu luta tanto? Te deu bem nesse meio sendo agressiva de volta, né? E eu quero que o meio seja menos agressivo. Eu disse, porque eu quero uma mulher, eu quero diversidade e eficiência. Eu quero que as quietinhas cheguem aqui também. Linda a tua fala. E eu tenho visto assim, nos lugares, por exemplo, no Conselho de Engenharia que eu tenho participado, quando fala de mulheres, a gente já escuta em voz, vem os mimimis. Isso tem acontecido agora em ambientes, e aí a nossa luta nesses lugares para fazer a mudança das próprias mulheres que não conseguem se enxergar nas posições e entender o que está acontecendo. Então, é uma luta, é uma briga para que a gente consiga, no coletivo, levar todo mundo conosco. Fazer, literalmente, a gente precisa tirar o nosso véu, né, para a gente conseguir enxergar e lutar para que a luta seja coletiva e a gente tenha sucesso coletivo, de certa forma. Sim. Deixa eu falar, a Marcela falou uma coisa muito verdadeira. Vamos dizer assim, esse desafio faz muitas mulheres desistirem. Então, por isso que a união ajuda. Porque aí eu vou dizendo, fulana, não, tu vai concorrer, eu te apoio quando tu for concorrer. Ou quando tu pleitear, ou eu sugiro o nome de uma mulher. Tá? E vamos, assim, nessa união, ela funciona. Eu me lembro que eu estava num conselho de administração de uma empresa, que eu não citarei o nome para não gerar constrangimentos, e o diretor-presidente impunha os nomes que vinham. E cada vez que eles abriam uma vaga, eu levantava a mão e sugeria uma mulher. Não, Márcia, dessa vez não. Eu disse, não, dessa vez sim, vamos competir. E eu ia ganhando uma por uma. Aí ele me chamava de a encrenqueira. Encrenqueira de novo. E aí, quando entrava mais uma mulher, essa encrenqueira 2. Mas a gente persistiu. E agora que ele saiu, o clima mudou. Entende? Está mais criativo, está com mais ideias, mais coisas estão acontecendo, gente. É mais eficiente. Tá? Mas a gente precisa ter essa união, e o Cristiano está certo. Muitas vezes a minoria, e as mulheres não são uma minoria, gente, metade da população, mas eu entendo, no meio, no topo, a gente é uma minoria. A minoria prefere pensar, não, eu penso que nem homem, por isso que eu tô aqui. Não, eu não penso que nem homem, eu não sou que nem homem. É uma vantagem eu não ser que nem homem. É uma vantagem eu não ser o que as pessoas esperam que eu seja. Porque se a gente tentar agir como eles começam a dizer que a gente é barraqueira, né? Então, tipo, a gente tem que agir como homem, mas ao mesmo tempo tem um rótulo associado. Sim. Vocês não imaginam as coisas que as pessoas dizem nas costas das mulheres quando elas não seguem a cartilha que foi desenhada para elas. É uma cartilha. Tá? E a gente vai ter que lutar muito, porque vem essa força de movimentos que não aceitam esse crescimento da diversidade. Nós vamos ter que trabalhar no coletivo, no plural, vem muita luta por aí, mas vale a pena a luta, porque a gente transforma um meio de trabalho, um meio muito melhor. Excelente. Márcia, é muito importante, porque eu tive que fazer uma luta aqui na universidade, e a minha filha, ela acompanhou a minha briga dentro da universidade, e aí ela conta para as pessoas, a minha mãe foi lá e ela lutou para o laboratório dela, pelo Ladema. Ela foi lá e brigou com um homem que queria tomar o laboratório dela. Então, a gente vê assim que a gente que é o exemplo. Então, as nossas lutas, as nossas conquistas, elas são um exemplo para quem está nos observando. E, às vezes, a gente tem que brigar. Mesmo sendo barraqueira, eu prefiro ser assim do que ficar calada. Então, o pessoal já tem até medo de mim aqui na universidade, na Unila. Fala assim, a Edna não dá para cutucar ela, porque ela vem, né? E eu acho que é esse o lugar aí. E eu não faço nada de errado, eu só luto por aquilo que eu acredito que é justo e que é o lugar que a gente tem que estar. Então, acho que temos aí
um trabalho muito grande pela frente, meninas, né? E com a nossa inspiração, Márcia, você nos inspira aqui há tempo, né? Você é a nossa inspiração, você já trouxe muitas vantagens, abriu muitas portas para nós, e continue aí a sua carreira, a sua luta, porque você nos inspira muitas mulheres, e eu acho que é onde a gente quer chegar, é o caminho da Márcia, né? A gente olha assim como uma liderança inspiradora na ciência. Ai, gente, foi ótimo. Vamos fazer uma foto para a gente pôr nas redes da Márcia e da minha. Deixa eu só fechar, porque assim, Então tá, vamos lá, porque a gente merece, né, uma foto aí bem bonita para mostrar que a gente debateu esse tema tão importante. E Fran, ó, ali os 4 anos, mas força. Assim, tá, falta só mais um. Mas não deixa. Eu não precisei dos 4 anos, mas é aquela história, cada caso um caso. A gente não consegue generalizar, mas é uma luta. Com 2 eu não consegui fazer nada. Com 2 é sobrevivência total, né? Mas agora já dá. Acho que melhorou um pouquinho. Aí, melhorou. Vamos lá. Fez aí, Fran? Aí eu para fazer? Opa. Eu fiz uma, vamos lá. Então tá, deixa eu fazer uma também, então. Pronto. Deu? Deu. Eu consegui fazer. Tá bom, vou pôr nas redes, gente. Porque agora tem que sair. Vai lá, tchau, Márcia. Abraço, tchau. Tchau, Fran. Tchau, gente, muito obrigada. É. Foi muito incrível.